autoridade igual ao da lei e dos profetas, dos escritos do Antigo Testamento, do Tanakh. Enquanto muitos hoje, são legalistas religiosos. Eles deixaram apenas uma religião e entram no cristianismo. Eles acham que a salvação está em serem bons, na caridade, na prática de boas obras. Mas, em primeiro lugar, a salvação não está no legalismo religioso. As boas obras não são a causa da salvação. As boas obras são o resultado da salvação. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que a salvação não está numa crença superficial. Versículo 2. Nicodemos, ele reconhece que Jesus é o Cristo, vindo de Deus, o Filho de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que ele fazia se Deus não fosse com ele. E ele falou a verdade. Ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fez. Mas foi uma crença superficial. Jesus viu logo isso. Quantos? Nós temos muitas pessoas hoje assim, amigos do Evangelho, manifestam uma crença superficial, mas não são convertidos. E em terceiro lugar, esse texto nos ensina uma terceira verdade, que a salvação está na experiência da conversão. Versículos 3 a 8, Jesus fala que é importante que o homem nasça de novo. Nicodemos pergunta se o homem deveria voltar para o ventre da sua mãe. Jesus mostrou não. Jesus queria falar que o novo nascimento traria a ideia de uma conversão, nova vida. Então a salvação está na experiência da conversão. Então vemos aqui, meus irmãos, que essa culpa, esse fardo de culpa só será removido através da obra redentora de Jesus Cristo. Da obra redentora de Jesus Cristo, conforme o texto. Agostinho, ele fala que o pecado é a punição do pecado. O homem que não é redimido, que não é regenerado, que está morto espiritualmente, ele traz consigo, e que vive em pecado, ele traz consigo a punição do pecado. O pecado é a punição do pecado. E ele, portanto, necessita da atuação de Cristo em sua vida. A segunda morte, como punição do pecado original, é a morte física. É a morte física. Isto é, a separação do corpo e da alma. Separação do corpo e da alma ou espírito, ou a separação do corpo e da alma e espírito. Para os irmãos que são tricotomistas, Os irmãos que são dicotomistas, a separação do corpo e da alma. Sabe que tem muitas bases para o dicotomismo. E alguns sustentam também para a concepção tricotomista. Então, a morte física também foi uma penalidade, um castigo, a punição do pecado original, a morte física. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 5, quando Moisés enumera vários homens, e ele diz que fulano nasceu, ele multiplicou, ou cresceu, e morreu. Nasceu, multiplicou e morreu. Nasceu, multiplicou e morreu. Então a morte física é decorrência do pecado original.
E ela é uma penalidade desse pecado original, certo? Eu deixo aqui alguns textos para os senhores poderem ler. Gênesis 3:19, Romanos 5, os versículos 15 a 21, 1 Coríntios 15, dos versículos 12 a 23. Eu vou ler um texto, um versículo, o texto de Romanos 5, os versículos 12 a 21. O texto nos fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, veja, teologia federal, nosso representante pactual, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só homem veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, vejam como é interessante isso. A morte física é decorrência, a punição do pecado original. É a punição do pecado original. Vocês notaram nesse texto que as mortes, elas são decorrência do pecado original. E a condenação eterna também. Então aqui vemos base para essa teologia federal, como eu falei, em que Adão é o nosso cabeça federal e o nosso representante pactual. Nós pecamos em Adão. Então não existe essa ideia de culpar Adão. Se Adão não pecasse, nada disso aconteceria. Seria outra coisa. Se a mulher não tivesse enganado o homem, nada disso aconteceria. Não, né? É negativo. Nós pecamos em Adão. Quando Adão comeu o fruto proibido, nós estávamos comendo o fruto proibido. Então não existe desculpas. A terceira morte, como punição do pecado, é a morte eterna. Como eu falei há pouco, a morte eterna, ela é o resultado, ela é a culminância e ela é a consumação da morte espiritual.
Se eu não me arrepender dos meus pecados,